Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar sequência à nossa revisão. Faltaram duas questões, né? Ontem são as questões 19 e 20, ainda referentes à parte de Geografia do Maranhão, tá? Peguem aí, por favor, o caderno de questões para a gente retomar. Questão 19. Em relação ao contexto socioeconômico e demográfico maranhense, julgue em certo ou errado os itens abaixo. O Maranhão apresenta predomínio de população rural sobre a população urbana, fato este que indica um elevado êxodo rural e elevação das desigualdades socioeconômicas. Errado. Por quê? Porque nós temos predomínio de população urbana sobre a população rural. Mesmo assim, o êxodo rural ainda é uma realidade muito intensa, tanto aqui no Maranhão quanto no Brasil de modo geral. Nós vamos discutir algumas características mais específicas em relação ao êxodo nas questões de Geografia do Brasil mais adiante. Então essa está errada. São Luís, assim como outras importantes cidades maranhenses, dentre elas Imperatriz, sofrem com uma urbanização anômala. O que é anômala? Desordenada. Quando as cidades crescem de forma irregular, quando as cidades crescem apresentando inúmeros problemas, dentre eles o alto índice de periferização, marginalização socioeconômica, degradação ambiental, dentre outros. Então, urbanização anômala. Nós temos uma urbanização explosiva, ou seja, um crescimento muito intenso dos índices de urbanização, o que determina muitos problemas, inclusive. Então, anômala, explosiva. Elevada especulação imobiliária, muito presente na nossa cidade, assim como em outras cidades também, tipo Imperatriz, Santo Inês, entre outras. Além do elevado grau de periferização presente ao longo das áreas centrais e mais afastadas do centro mais tradicional da capital maranhense. O que isso significa? Olha só, nós temos todos esses problemas, tá? Isso aí é correto. Eu tenho o centro econômico de São Luís, por exemplo, bem aqui onde eu estou. Periferia, durante muito tempo, foi definida como toda a área distante de um centro econômico. Assim se definia as periferias. Porém, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que áreas distantes ou próximas do centro apresentavam a mesma característica, que é exatamente isso que define uma periferia. O que é? Deficiência de infraestrutura. Por exemplo, nós temos algumas localidades próximas do centro econômico que têm deficiência de infraestrutura. Podem ser classificadas como periferia? Sim. Mas se manifestam também as áreas periféricas mais afastadas do centro, que são as periferias classificadas como mais tradicionais. Tanto é que foi criada uma expressão no Brasil, de modo geral, para definir periferização num formato mais atual, num contexto mais recente, que é o que a gente chama de efeito centrífugo urbano. Então, numa linguagem bem técnica, o que seria efeito centrífugo urbano? Basta você lembrar lá das aulas de física, de força centrífuga, ou seja, uma força que te propicia um afastamento, te determina um afastamento a partir de um ponto central, você vai se afastando. E aí as pessoas começaram a se afastar do centro, mas não se afastaram tanto, e por isso que nós temos cinturões periféricos, tanto próximos quanto cinturões periféricos distantes dos centros urbanos. Correto? Próximo. A Laguna da Jansen apresenta em seu entorno um foco de segregação urbana. Correto. Além de um intenso processo de
É essa? São Luís. Ah, tá. A especulação imobiliária maranhense encontra-se presente até mesmo em áreas rurais do espaço maranhense, como no caso das áreas latifundiárias, bem como nas áreas que se transformaram em imensos canteiros de obras, como no caso de Barreirinhas, na mesorregião central maranhense. Somente esse final está errado. Barreirinhas se encontra na parte do litoral leste e a parte central, tá, do estado do Maranhão é comandado pelo município de Bacabal, a mesorregião centro, tá? Está errado. Agora sim, a Laguna da Jansen. Veja bem, a denominação laguna vem de uma especificação técnica geográfica que também contribui para os estudos biológicos, tá? O que é uma laguna? Na realidade, é uma lagoa costeira, porque está próxima, está encaixada no litoral, localizado no litoral, na região das praias, por exemplo, e é uma lagoa diferente. Por quê? Porque ela tem contato com a água do mar. Sempre que a maré sobe, a maré então entra nesse ambiente, quando a maré vaza, a maré sai. Então existe esse contato. Nesse caso ela é uma lagoa diferente e por isso passa a ser denominada de laguna. Então, lagoa é o nome mais comercial, mas o correto é Laguna da Jansen. Pois bem, então a Laguna da Jansen apresenta em seu entorno um foco de segregação urbana, ou seja, diferenciação entre classes econômicas, separação entre pessoas, grupos populacionais, além de um intenso processo de eutrofização. Que é isso? É um problema relacionado às águas, poluição, contaminação especificamente, a partir de dejetos, que a gente chama tecnicamente, numa linguagem também mais atual, chamada de efluentes. Então, efluentes principalmente domésticos e em algumas outras cidades, tipo São Paulo, onde o percentual de urbanização é ainda mais intenso, nós temos efluentes ou dejetos ou resíduos industriais. Então, a eutrofização se satisfaz pelas duas realidades, tanto a realidade do despejo de esgoto, por exemplo, que é o mais clássico, né, popularmente conhecido dessa forma, efluentes domésticos, assim como efluentes industriais. E a manifestação de uma ilha de calor, que a caracteriza como um cinturão verde da grande ilha. Bem, aí está errado. Então, essa é errada. O que é ilha de calor? É o que nós temos muito próximo daqui, no bairro do Renascença. Renascença 1, especificamente o bairro do Renascença 2. Por exemplo, aqui onde eu estou, seria o ponto de maior temperatura, localizado exatamente nessa área que eu citei, Renascença 2. Por quê? Muita camada asfáltica, o solo é muito impermeabilizado, é concretado, isso absorve muito calor. Os prédios não permitem que a umidade passe, porque você diz assim, é uma região próxima do mar. Sim, é próxima, mas a umidade não consegue passar como deveria por conta do excesso de prédios, que é o que aparece geralmente em questões com o nome de verticalização. Verticalização é uma tendência muito bem observada em muitas áreas urbanas. Muitos centros urbanos são verticalizados. Isso está relacionado, por exemplo, à disputa, tá, pelo espaço aéreo, no sentido metafórico, das cidades. Exatamente por quê? Porque elas são saturadas, são muito conturbadas, muitos problemas. Isso está associado à questão da mobilidade urbana, essa saturação no centro. E aí a tendência é que ela não consiga mais crescer de forma horizontal. Como as cidades, os centros, eles são focos de atração de capitais, o que acontece? As cidades começam a apresentar o processo de verticalização, correto? Mas nós não temos um cinturão verde nessa região, por isso, errado. Próximo. O movimento pendular é típico das áreas que envolvem as periferias e as regiões centrais, sendo também denominado de transumância. Errado. Olha só.
Movimento pendular, ele se satisfaz por uma movimentação de ida e volta. Aí você diz assim, e por um acaso o movimento de transumância também não é assim não? É. Só que transumância, ele não é diário. Movimento pendular ocorre a partir de grupos populacionais que geralmente habitam as periferias. Saem muito cedo para o trabalho. Onde que é o trabalho? No centro. Vão para o centro, passam o dia todo executando suas funções e à noite eles retornam. Dependendo do tamanho da cidade, como por exemplo em São Paulo, tá certo? E outras grandes cidades, esse retorno ocorre de uma forma tarde da noite. Quando o indivíduo chega, já é praticamente de madrugada, e quando que ele já tem que sair de novo muito cedo. É um indivíduo que tem uma vida muito árdua, porque são longas distâncias, são 2, 3 conduções para ir, 2, 3 para voltar, e exatamente por isso que tem uma expressão vinculada a esse contexto chamada de cidades dormitórios, porque o indivíduo quando volta, ele só tem uma opção, que é no caso, dormir, certo? Então, cidades dormitórios. Esse é o movimento pendular, é um movimento que se observa, por exemplo, nitidamente entre Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Sai do centro de Timon, sai da periferia de Timon, vai para o centro de Teresina, exerce suas funções e retorna à noite. Vai e volta. E transumância? Transumância é observado, por exemplo, aqui no Maranhão, na Baixada Maranhense. Transumância é observado no Pantanal Mato Grossense. Transumância é observado entre o sertão nordestino e a zona da mata, sertão nordestino. Então, nesse caso, é um movimento de ida e volta, só que ele é mais demorado. Ele é sazonal, temporário, mais demorado também. O que acontece? Na Baixada, vou utilizar esse exemplo, que é o exemplo mais próximo da nossa realidade. O relevo da Baixada, a topografia, é dividida em 2 tipos de campos. Os campos mais baixos, que quando chove e os rios transbordam, esses campos vão alagar, vão dar espaço aos lagos. Daí a população vai para as partes mais altas, que são chamados campos de tesos. Saem dos campos inundáveis que alagaram e vão para os campos de tesos. Passam período chuvoso. Quando as águas começam a baixar, e isso não vai acontecer de um dia para o outro, por isso que esse movimento não é diário, aí a população volta. A população volta, vai praticar uma agricultura, que é a agricultura de vazante. Os solos são chamados de hidromórficos na Baixada. São solos que são fertilizados principalmente com essa movimentação das águas, correto? Nesse caso, é um movimento de ida e volta chamado transumância, que é sazonal. A mesma coisa entre o sertão nordestino e a zona da mata. Sertão, ambiente de clima tropical árido, semiárido, perdão, tropical semiárido. Chuvas escassas, chuvas irregulares, chuvas mal distribuídas. O que acontece? Seca. População que trabalha com a roça, com a subsistência, sai e vai para a zona da mata. Aqui, muitos trabalhadores que quando estavam no sertão eram trabalhadores da roça, da subsistência, aqui eles mudam de perfil de trabalho. Aqui eles vão se transformar em quê? Boias frias. Trabalhador sazonal, não assalariado, que trabalha em péssimas condições, tá certo? Condições insalubres, principalmente no corte da cana. Passa o corte da cana, é o período que coincide com a volta das chuvas no sertão. Daí ele volta, mas isso dura 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio e por aí vai. Portanto, transumância não é diário e movimento pendular é diário, correto? Então por isso está errado, porque dá a entender que são sinônimos. Próximo. Sobre o cenário natural e antrópico maranhense, julguem certo e errado os itens abaixo. O polo siderúrgico de Ferro Gusa, localizado em Açailândia, encontra-se em elevado nível de poluição atmosférica. Porém, não faz parte do PGC. O que é PGC? Programa Grande Carajás, ou Projeto Grande Carajás, que tem vínculos com quem? Com a estrutura do minério de ferro e com a Vale. Açailândia, em função da poluição, é chamada de a Cubatão do Nordeste ou Cubatão da Amazônia. E está conectada, sim, ao PGC, porque nela nós temos exatamente esse polo, onde se manifestam, onde se percebe a presença das gusarias. Por isso o nome Ferro Gusa, gusarias. Está errado. O Parque Estadual do Bacanga encontra-se inserido
em uma área de floresta tropical, com solos degradados, elevado índice de desmatamento e com grande número de assentamentos fundiários. Só esse pedaço aí, só essa parte final que está errado. Veja bem, para quem não sabe, o Parque Estadual do Bacanga é aquela parte que fica ali atrás da UFMA, que pega um pouco da parte, né, posterior da Avenida dos Africanos, que é conhecida como Avenida Médici também, certo? Em frente ao terminal rodoviário de São Luís, toda aquela vegetação está no Parque Estadual do Bacanga, aquela parte que passa em frente ao aeroporto, atrás do IFMA do Maracanã, tudo isso é o Parque Estadual do Bacanga. E que, infelizmente, o grau de desmatamento é muito intenso. Nós temos um processo de extrativismo vegetal muito ilegal na região, certo? Os solos, em grande parte, eles são degradados em virtude do desmatamento. O grau de erosão é muito elevado, formação de ravinas, que são as fendas, formação de vossorocas, que são crateras, tá certo? Existe também a captura de alguns animais, tá? Que também perpassa pelo contexto de crime ambiental, certo? E é uma região, obviamente, muito carente em termos de fiscalização. E olha que a polícia ambiental, ela faz sim muitas investidas lá, mas a população local é responsável, certo, por esse desmatamento, principalmente para o comércio ilegal de madeira, que é uma característica marcante. Tanto é que o grau de degradação dessa região, desmatamento, é tão intenso que lá se tem um reservatório, chamado Reservatório do Batatã, que antigamente era responsável por uma média de 10, 15, 20% do abastecimento de água de São Luís, e hoje você observa que é um reservatório, tá? Que só tem praticamente lama, certo? Então é necessário uma medida, tá certo? Urgente em termos de sustentabilidade nessa área da reserva, para que se tenha o retorno, tá certo? Principalmente, tá? Da bacia de recepção, que é o Grande Lago do Batatã, para poder fornecer água em parte para São Luís, correto? Só que lá não tem assentamentos fundiários, tá? Então está errado. Próximo. A Floresta dos Guarás. A Floresta dos Guarás encontra-se localizada no noroeste maranhense. Fica conectada à Reserva Biológica do Gurupi. Basta você lembrar do ponto extremo norte do Maranhão, que tem a ver com a foz do Rio Gurupi, com o município de Carutapera, é por ali. Também está encaixada na área de manguezais, até porque o guará, quando ele nasce, ele não nasce daquela cor, ele não tem aquele vermelho exuberante, tá certo? No seu início de vida. Ele vai se alimentando, tá certo? De nutrientes que existem no manguezal, e a partir daí, com esses nutrientes, ele vai ganhando aquela pigmentação que vai dando aquela coloração muito bonita, certo? Onde se destaca uma floresta alomórfica. Alomórfico tem a ver com o quê? Com o que eu acabei de dizer, manguezal, certo? Com solos vasosos, muita lama no solo do mangue, rico em nutrientes, e clima, agora o erro, tropical semi-úmido. Tropical semi-úmido é no sul do Maranhão, e nós estamos na parte noroeste, portanto está errado, o clima lá é tropical, certo? Tropical úmido. Também tem uma aproximação com a área da floresta amazônica, que tem clima equatorial, portanto é região chuvosa. Tropical semiúmido no sul do estado é o tipo climático que no Maranhão determina os menores índices pluviométricos, então não tem nada a ver com Floresta dos Guarás, é errado. O Parque Nacional da Chapada das Mesas encontra-se inserido na área do Centro-Sul maranhense. Até aí está ótimo, na área do Domínio do Cerrado, perfeito. Associando-se à cidade de Carolina e Riachão, duas potencialidades que nós temos no sul do estado. Destacando-se no setor terciário, aí eu pergunto o que caracteriza o setor terciário? Prestação de serviço. Bom, você diz assim, é no comércio? Não deixa de ser. Por quê? Porque é o turismo ecológico, uma das principais atividades vinculadas a essa região. Portanto, setor terciário, prestação de serviços, correto. Só não confunda Chapada das Mesas com Chapada das Mangabeiras. Chapada das Mangabeiras é uma linha divisória. Chapada das Mesas é uma área de preservação ambiental. É Parque Nacional da Chapada das Mesas, correto? Uma outra coisa também que não pode confundir é que no sul do estado nós temos também uma área muito importante, a área de preservação ambiental, que não é de esfericidade nacional e sim estadual, que chama-se Parque Estadual do Mirador.
onde estão localizadas as nascentes do maior rio genuinamente maranhense, que é o rio Itapecuru. Às vezes aparecem aí juntos, dando a ideia, tá certo, de serem a mesma coisa. Não. Chapada das Mangabeiras é uma, Parque Estadual do Mirador é outra, Parque Nacional da Chapada das Mesas, outra coisa também. Correto? Então, correto aí, ó. Próximo. Olha lá, foi o que eu acabei de dizer. Parque Nacional do Mirador, esquece, já está errado, é estadual. Determina as nascentes do rio Itapecuru? Sim. Sendo localizado, outro erro, nos vales médios dos rios. Vales médios, onde estão as principais planícies dos rios, já está errado. Apresentando-se como um ecótono, que é a área de transição entre a Amazônia e Caatinga. Não. O Parque do Mirador é cerrado. Cerrado não é ecótono. Quem é ecótono no Maranhão é carrasco. Lembra? Carrasco. Basta você lembrar do rio Parnaíba, que separa o Maranhão do Piauí, e ao longo da bacia do rio Parnaíba, nós temos uma vegetação que satisfaz a ideia de ecótono. Cerrado no Maranhão e Caatinga fora do Maranhão. A transição entre os dois forma um ecótono que a gente chama de carrasco, certo? Pois bem, então aí está errado. Próximo. Bom, então agora a gente entra nas questões que envolvem a parte de Brasil, certo? São 12 questões e que segue o mesmo raciocínio das questões de geografia do Maranhão, no que se refere à contextualização de alguns tópicos, de alguns assuntos. Então eu procuro sempre colocar, certo, na minha elaboração de questões, exatamente conteúdos que sejam interrelacionados, tá? Então aqui, uma das principais apostas desse tipo de prova é o conteúdo que envolve urbanização e industrialização. Não tenha dúvidas que vai seguir o mesmo raciocínio dos vestibulares. Em que sentido? Dificilmente você vai ter daqui para frente questões que sejam exclusivas das cidades e questões que sejam exclusivas das indústrias. Por quê? É simples. Onde nós temos os maiores índices de urbanização é exatamente onde nós temos as maiores aglomerações industriais. Então, um fator está ligado ao outro, certo? Então, sobre os contextos da urbanização brasileira, julgue os seguintes itens abaixo. A urbanização brasileira segue as mesmas orientações da urbanização dos países centrais. O que são os países centrais? Os países ricos, os países do norte, os países desenvolvidos, os países que concentram mais riquezas. Eu pergunto, as nossas cidades, elas apresentam a mesma infraestrutura das cidades dos países mais ricos? Claro que não, então daí já está errado. Então, vou continuar lendo porque aqui eu vou comentar. Sendo uma das mais equilibradas do mundo. Onde tem equilibrado, vai puxar uma setinha e coloca lá macrocefálica, que é macrocefalia urbana. Então a nossa urbanização ela é macrocefálica, ela tem excesso populacional em muitas cidades. Botou macrocefálica, coloca setinha e coloca assim, anômala, macrocefálica, traço anômala, ou seja, desordenada. Significa então muito problemática, carente, tá certo, de desenvolvimento. Certo? Pois apresenta São Paulo como uma das mais importantes cidades globais. Realmente São Paulo está no rol das 10 mais importantes cidades do mundo. Mesmo assim, São Paulo tem muitos problemas. Olha só, o que é uma cidade global? São Paulo é a cidade que é uma metrópole nacional, inclusive São Paulo tem essa característica, então influencia todo o território nacional e ainda mantém muitas relações internacionais. Os principais fluxos de capitais do planeta, esses fluxos circulam por essas cidades chamadas de cidades globais. E São Paulo está
nessa rota, correto? É onde estão os principais escritórios das principais empresas, é onde nós percebemos a força, tá certo? O capital bem evidente, internacionalizado pelas multinacionais, pelas transnacionais, as grandes corporações e por aí vai. Só que aqui tem um erro, então a primeira está errada. São Paulo apresenta-se simultaneamente como uma cidade global. Eu pergunto, é global? É, acabei de falar. É uma mega cidade? Sim. Por quê? Porque tem mais de 10 milhões de habitantes, 14 em média, só o município. E é a principal metrópole nacional, correto? Então São Paulo tem essas 3 características e nenhuma outra cidade do Brasil consegue superar São Paulo nesse contexto. Porém, não é o fato de se apresentar com essa variedade urbanística toda que justifica que a cidade seja a melhor do Brasil. Qual que é a melhor cidade do Brasil? São Luís. Qual que é a melhor cidade do Brasil? Qual é? Cidade mais bem organizada, a cidade mais tecnicamente arborizada, uma das mais limpas, uma que tem um modelo de transportes, tá certo? Um sistema de transporte que é modelo no Brasil, certo? Infelizmente, não é a nossa cidade. Está onde? Na região sul. É quem? Curitiba. Curitiba é que apresenta essa expressão, correto? Mesmo assim, Curitiba também tem problemas, correto? Então você imagina também, muita gente pensa que é Brasília, pelo fato de ser a capital. Também não, Brasília muito pelo contrário. Brasília tem aquela repercussão toda, certo? Projetada, enfim, mas ali no centro. Quando Brasília foi construída, ela foi projetada para não ter problemas. E um dos principais problemas que Brasília apresenta é o seu entorno. O entorno de Brasília, certo? Ele é completamente periférico. Isso se deve a quê? Primeiro, vocês sabem que no ambiente do Cerrado, onde Brasília foi construída, não tinha absolutamente nada de desenvolvimento. E o empreendimento de JK deu certo nesse sentido, porque hoje nós temos Brasília, e bem próximo de Brasília nós temos uma outra cidade que cresce muito, que inclusive tem um comércio muito eficiente, tá? Principalmente na questão têxtil, tá certo? É uma cidade que tem um apelido, dentre vários que tem apelidos, Goiânia, é chamada de fazenda urbana porque tem uma vida country muito forte. É uma cidade que tem uma vida rural muito intensa, mas é muito produtiva, comercialmente é muito forte, tá certo? 1.300.000 habitantes em média, e você percebe o capital circulando, tá certo? De uma forma mais intensa na cidade de Goiânia. Então, são 2 cidades que deram certo. Então, o projeto de JK, nesse sentido, foi muito bom, porque pegou uma área que não tinha muito desenvolvimento e, a partir da construção de Brasília, começou a ter essa repercussão um pouco melhor. Não é à toa que Brasília, em termos de renda per capita, é a cidade que apresenta, segundo o último estudo, a maior renda per capita nacional, R$ 2.200 em média. Ah, mas o custo de vida é alto. Sim, o custo de vida é alto, mas a cidade ela propicia isso, 2.200 em média, enquanto que a nossa, 542 também em média, tá certo? Bom, então o segundo correto. Próximo. O alfabeto paulista, observe que está entre aspas, isso aí também é uma denominação, é um item, certo, dos mais recentes, que fala sobre um processo de união de cidades. Por exemplo, eu tenho aqui como uma cidade A, aqui como uma cidade B, uma cidade C. O que acontece? A gente percebe espaços entre esses elementos. Se o comércio crescer, se as habitações começarem a surgir, se as indústrias começarem a se expandir, não é à toa que a gente vai observar o quê? Um crescimento das duas, e uma pode, unir-se à outra. Mesma coisa entre essas, e depois você vai perceber o quê? Que você sai de uma cidade, automaticamente está na outra. Sai de uma, está na outra. Sai de uma, está na outra. Sai de uma, está na outra. Então aí você tem a união de 2 ou mais municípios, e isso é mais conhecido com o nome de quê? Conurbação urbana, que é uma característica típica do crescimento da economia em algumas cidades. Elas vão se aproximando mesmo. É o caso típico entre São Luís e Paço do Lumiar, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, São Luís e São José de Ribamar. Mas, no nosso caso, por exemplo, nós temos uma espécie de confusão
em determinadas partes. Por exemplo, no bairro do Quatraque, nós temos uma parte, que é São José de Ribamar, você atravessa a rua, está em São Luís. Voltei, São José de Ribamar, atravessei a rua de novo, São Luís, e vice-versa. Os alunos geralmente perguntam, por que é assim? Porque foi crescendo de forma mal planejada, desordenada. Nós temos aqui algumas localidades que a tarifa de energia, a conta de energia é de um município, o IPTU é outro, certo? A água é outro, e aí você não sabe onde você mora na realidade, certo? Então, ao frigir dos ovos, você acaba morando em 3 municípios ao mesmo tempo, certo? Bom, então, alfabeto paulista significa o quê? Começou com quem? Santo André, São Bernardo, São Caetano. Depois, Diadema, Mauá, Marília, Mogi das Cruzes e tal. Beleza. Os próximos serão Osasco e Guarulhos. Só que tem um detalhe. Todas as vezes que você escrever isso aí, A, B, C, D, M, tudo junto. Osasco e Guarulhos, ou seja, O e G, você põe O, G entre parênteses. Parênteses aí indicam o quê? Estão indicando que Osasco e Guarulhos ainda não foram totalmente conurbadas com as outras duas. Mas no ritmo em que se encontram, serão as próximas a se unirem, correto? E é o caso típico daqui, São Luís, Passo do Lumiar. Exemplo fiel, certo? Forquilha, São Luís. Maiobão, Passo do Lumiar. Antigamente, você saía de São Luís, vai para onde? Maiobão, Boa Viagem. Não. Hoje, nós não temos mais isso. Por quê? Porque parece que ficaram mais perto, mais próximos. E na realidade foi. Mas por quê? Porque foram surgindo naqueles espaços vazios entre os 2 municípios, foram surgindo outros elementos. E hoje nós temos vários condomínios, nós temos o Pátio Norte, nós temos comércio, metalúrgicas, dentre outros elementos que propiciaram a união. Então, o alfabeto paulista, em cima de alfabeto paulista, tu puxa uma seta e coloca lá, conurbação urbana. Então, o alfabeto paulista representa o principal exemplo de megalopolização. Nada a ver, megalopolização é quando você tem uma conurbação, mas de metrópoles. Nenhuma dessas cidades que eu falei aqui representa metrópole, elas são municípios, mas não são metrópoles, então já está errado. Sendo esse processo denominado também de, não é conturbação não, muito embora essas cidades sejam muito conturbadas mesmo, mas o termo técnico é conurbação. Você só ajeita aí, por favor. Mesmo assim está errado, tá? Próximo. Os níveis de favelização brasileira associam-se diretamente aos seguintes fatores. Urbanização anômala, o que é isso? Desordenada. Macrocefalia urbana, o que significa isso? Excesso populacional. Olha aí, macro significa o quê? Grande. Cefalia significa massa. Que massa é essa? Massa populacional. Principalmente o contingente populacional que é oriundo das áreas rurais. Principalmente o contingente populacional que é desqualificado. Principalmente o contingente populacional que vai aumentar os índices de desemprego e subemprego, periferização, dentre outros problemas urbanos, correto? E segregação econômico-espacial, ou seja, periferias, favelas, marginalidade, criminalidade, prostituição, tráfico de drogas, evasão escolar, trabalho infantil e por aí vai. Então, estão todos esses fatores interligados, correto? Fortaleza, que é uma das cidades que mais cresce, tá certo? Na parte norte-nordeste do Brasil. No período do mês de julho, é a cidade mais movimentada do Nordeste, certo? Que é uma metrópole regional. Belém, metrópole regional do Norte. Recife, metrópole regional do Nordeste. Brasília, metrópole regional do Centro-Oeste. E Curitiba, metrópole regional do Sul. Representam alguns dos principais exemplos de metrópoles regionais brasileiras, onde são verificados os maiores índices de planejamento urbano, representados por políticas urbanas totalmente eficientes. O que foi que eu falei ainda há pouco? Todas as cidades do Brasil, independente de serem as mais desenvolvidas em termos de tamanho, mas elas têm muitos problemas.
Por exemplo, a cidade de Recife, você chega na cidade de Recife, o cartão postal da cidade de Recife, logo na chegada, é o quê? Periferia. São Luís, ali nos Três dos Mosquitos, passa a ponte, chegando aqui, periferização. Então isso significa o quê? Crescimento desordenado, correto? Então tem problema sim, tá? Então eu não posso dizer aqui planejamento, né? Até porque dessas aqui, Brasília e Curitiba são as que têm aspectos planejados. Presta atenção, caso você encontre um termo, cuidado para não confundir. O que é urbanização? É o tema da aula, é o tema dessa questão. Urbanização ocorre quando a população urbana cresce mais que a população rural, correto? Beleza. O que é urbanificação? Quando você tem um crescimento e desenvolvimento urbanos de forma mais eficiente, de forma mais planejada, de forma menos problemática. Nesse sentido, onde que isso predomina? Países desenvolvidos, correto? Segunda, a urbanização brasileira é marcada por características expressivas, sobretudo quanto à sua velocidade de estruturação, ou seja, a urbanização do Brasil ela é explosiva, ela aconteceu rápido demais. Idade, né, que é muito recente, idade de desenvolvimento e elevados índices de problemas verificados. Então as cidades elas são superlotadas, além, lógico, de pessoas e também de problemas. Quanto à realidade urbana no Brasil, julgo os itens. Primeiro, o Brasil apresenta dois modelos de hierarquia urbana. O que é hierarquia? É o grau de influência de um elemento no outro. No caso de hierarquia urbana, é o grau de influência de uma cidade em outra ou em outras, no caso das metrópoles. Então, no Brasil, nós temos dois modelos de hierarquia urbana, ou seja, o modelo escalonado, que é o mais antigo, e o modelo não escalonado, que é o mais recente. Sendo este último representado pelos avanços na prestação de serviços em geral, tipo transportes, comunicações, etc. Por exemplo, isso aqui aparece às vezes em figuras. Tem lá, sobre a hierarquia urbana brasileira, tal. Presta atenção. Primeiro modelo, que é o modelo que diz aí escalonado. Tu vai observar as cidades assim, ó, posicionadas verticalmente. Começando por uma vila, um povoado, algo bem, né, bem súbito em termos de desenvolvimento, bem precário, povoadozinho. Aí vem uma cidade local, aí vem um centro regional, aí vem uma metrópole regional, aí é que chega no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é a metrópole nacional. Só que isso demora, em algumas localidades, em pleno século XXI, demora uma semana. Por quê? Porque nesses povoados não tem estrada. O cara sai de casa para ir para uma cidadezinha próxima, para ele poder viajar. Ele vai de quê? A pé, em lombo de animal, de motocicleta. Quando chega numa cidadezinha maior, ainda não dá para ir direto, certo? Para uma metrópole. Por quê? Porque não tem aeroporto, não tem ônibus direto. São aquelas localidades que tem ônibus, por exemplo, uma vez por semana, a cada 3 dias, ou tem pelo menos um por dia. E aí ele vai peregrinando até conseguir chegar na cidade mais desenvolvida. Atualmente nós temos um modelo que é o que prova que muitas áreas conseguiram se desenvolver. Quando a gente diz que uma área não é desenvolvida, é porque a gente sempre quer mais. Por exemplo, a nossa cidade, São Luís, ela cresceu em termos de comércio. Mas a gente quer mais. Nós não temos supermercados 24 horas, nós não temos shopping, tá certo? Que fiquem além das 22 horas. Nós não temos feiras, tá certo? Que se movimentem, que prestem serviço, que comercializem produtos, tá certo? 24 horas e por aí vai. Farmácias 24 horas. Então, tudo isso representa uma carência para nós. Mas nós evoluímos. Nós evoluímos e a gente pode dizer que nós temos uma não vai confundir, terciarização, que é quando o setor terciário cresce mais que os outros setores. E a gente percebe isso em São Luís claramente. Observe quantos shoppings nós já temos. Eu sou de um tempo que, qual era o shopping que nós tínhamos? O shopping tropical. Que na realidade dos padrões mais atuais, tá certo? É uma espécie de galeria.
E hoje nós temos vários. Então, o comércio formal, nesse sentido, ele cresceu. Então, nós temos uma terciarização. E temos também serviços terceirizados, que é diferente, tá certo? Isso aí é uma realidade no Brasil como um todo. Então, essas cidades que formam estruturas não escalonadas, é o seguinte: eu tenho uma metrópole aqui, eu tenho uma vila, do mesmo jeito, um povoado, mas agora tem telefonia, contato. Eu tenho uma cidade maior, uma cidade local, que tem estrada, agora eu consigo chegar. Então, com o avanço nos serviços, a gente tem um modelo não escalonado, que é mais rápido, mais eficiente e mais dinâmico. Modelo escalonado, que é o primeiro, ele mostra uma realidade realmente mais antiga. É antiga, ultrapassada, mas infelizmente ainda existente no Brasil. Tá certo isso aí. O processo de urbanização pode ser verificado entre São Luís e Paços do Lumiar, representando um exemplo clássico de conurbação urbana, correto? Correto. E simultaneamente marcado pelo efeito City ou City, está errado. Efeito City ou City é quando você tem a revitalização de um determinado espaço, no sentido de melhorá-lo. Por exemplo, é como se nós estivéssemos aqui na área da Praia Grande, no projeto Reviver, a revitalização de alguns casarões daqueles, tá certo? E a transformação dos mesmos em quê? Bibliotecas, casas de cultura, escolas de música e por aí vai, certo? Se nós tivéssemos essa revitalização, isso sim seria um efeito City, e não o fato de conurbar um município com outro, correto? Então essa aí está errada. Ilha de calor ocorre quando? Ó, pra cá. Quando o centro da cidade está, apresentando níveis térmicos muito elevados em relação às periferias. Por exemplo, aqui no Renascença, eu acabei de falar, você tem uma ilha de calor. Nas partes mais afastadas, onde tem mais verde, nós temos a temperatura menor, é mais agradável. Inversão térmica ocorre quando? É outro problema típico das grandes metrópoles. Devido à poluição, o ar frio que está lá em cima, né? Aqui embaixo o normal é ficar o ar quente e em cima o frio. Devido à poluição, o ar frio aumenta a densidade, aumenta o peso e desce. No que ele desce, ele empurra o quente para cima. Aí se invertem as temperaturas. Daí o nome inversão térmica, o que é muito comum nas grandes metrópoles. Eutrofização, problema ambiental típico das águas. São alguns dos principais problemas ambientais urbanos mais verificados nas cidades brasileiras. Então, ilha de calor, inversão térmica e eutrofização são alguns dos principais problemas ambientais urbanos mais verificados nas cidades brasileiras, correto? As cidades podem ser classificadas quanto à sua origem, espontâneas e planejadas. No Brasil tem mais qual? Qual é o tipo? Espontâneas, planejadas tem menos. Quanto à função, administrativas, são as cidades que têm a sede do governo, geralmente as capitais. Universitárias, que se satisfazem pelo alto número de universidades, principalmente das mais importantes. Portuárias, São Luís, Santos, entre outros. Turísticas, Carolina, Barreirinhas, Fortaleza, Rio de Janeiro, Olinda, entre outras, tá? E quanto à situação urbana, é a posição quanto aos elementos adjacentes. Por exemplo, Bacabeira. Bacabeira, se realmente nós tivermos uma outra refinaria, ou enfim, se o projeto petrolífero finalmente for implantado em Bacabeira, Bacabeira vai ter uma explosão. E aí vai acabar que vai modificar a sua situação urbana de cidade pacata, uma cidade apenas de trânsito, de vir, vai, volta, um comércio muito pequeno. E aí você não tem uma grande influência nas outras cidades. Mas a situação urbana de Bacabeira pode mudar mediante um mega empreendimento desse, tá certo? Que vai gerar uma especulação imobiliária, vai gerar uma expansão do comércio, vai aumentar a prestação de serviço, certo? O trânsito, ele vai ter uma tendência a aumentar. Isso vai afetar Rosário, vai afetar Morros, vai afetar Santa Rita, vai afetar São Luís. Aquela parte da BR-135 ali, ela vai também sofrer um aumento de especulação imobiliária e uma série de outros fatores. Então, situação urbana envolve isso.
todos os elementos adjacentes próximos a uma cidade. E quanto ao sítio urbano, sítio urbano, observe que está entre parênteses aí, onde tem sítio urbano, tem assim, piso urbano. O que é isso? É o local onde a cidade está assentada. Por exemplo, São Luís tem que tipo de piso? É uma ilha, tá? Está numa ilha. Então qual é o sítio urbano de São Luís? Insular. Brasília é uma cidade de sítio urbano planáltico, está no topo do Planalto Central, correto? Está no Planalto Central, então é uma cidade planáltica, e por aí vai. Está tudo correto. Atualmente São Paulo sofre alguns efeitos urbanos que determinam a redução da atração de novos investimentos de capitais, onde destacam-se os processos de desindustrialização, a perda da influência industrial, desmetropolização devido à saturação, vai perdendo influência também aos poucos, e uma expressão nova, involução metropolitana. O que é isso? Quando uma cidade central, uma cidade mãe por quê? É uma metrópole, porque gera influência nas outras, daí o nome cidade mãe. Cidade central, por quê? Porque centraliza funções. Quando a gente começa a perceber que esse tipo de cidade está diminuindo a sua força de atração, o capital presente ali, ele começa a fugir, buscando novas áreas menos saturadas, com menos impostos, com um comércio mais expressivo, um comércio de São Paulo, em parte, ele está saturado. O trânsito é um grande problema. O trânsito representa um dos itens que mais afasta empreendimentos de São Paulo. Então, Campinas apresenta um crescimento maior que a capital. Quando isso acontece, a gente diz que está ocorrendo uma involução metropolitana. Está correto. Terceira, o Brasil apresenta-se como o país mais industrializado da América Latina, associando-se aos fatores da urbanização, às fontes de energia, aos setores das atividades econômicas. Que setores são esses? Primário, secundário, terciário e quaternário. Assim como as questões ambientais. Então, o que uma questão sobre industrialização pode analisar? Os aspectos econômicos e principalmente a influência urbana, assim como as características ambientais que surgem como consequências. Inversão térmica, eutrofização, certo? Ilhas de calor, chuvas ácidas, dentre outros. Pois bem, apesar da liderança do Brasil no Mercosul e de seu elevado potencial econômico produtivo, concentrado em algumas atividades e produtos específicos, a industrialização brasileira apresenta-se com elevado grau de dependência econômica e tecnológica, apesar do destaque internacional em aspectos quantitativos. O que isso significa? Tá certo, mas o que isso significa? Que o Brasil, ele é um gigante, industrialmente falando, em termos de quantidade. Muitas indústrias concentradas demais na região, no complexo regional do Centro-Sul, especificamente Sul e Sudeste, onde no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, se desenvolveu uma expressão mais atual também, chamada de região concentrada. Você vê, já tem tantas indústrias que lá elas se aglomeraram cada vez mais e gerou essa expressão, região concentrada. Pois bem, nesse caso aqui, bem no finalzinho tem, apesar do destaque internacional em aspectos quantitativos, ou seja, é grande na quantidade, mas é dependente economicamente e principalmente tecnologicamente. Então é como se essa grande quantidade de indústrias não fizesse tanto efeito, como se não fizesse tanto efeito. Faz, mas poderia ser bem melhor. Por isso é que o Brasil tem um setor quaternário muito precário. O que é o setor quaternário? É o setor da tecnologia, da alta tecnologia, certo? Nós temos alguns produtos, muitos produtos ainda, que
a gente precisa comprar dos outros. Por quê? Porque nós não temos tecnologia para produzi-los. O Brasil tem destaque, sim, na produção agropecuária, um dos maiores produtores de grãos, mas isso tem a ver com o histórico brasileiro. O Brasil sempre teve muito talento para produzir gêneros agrícolas e, detalhe, para exportação. Cana-de-açúcar, exportação. Café, exportação. Soja, que é a nossa principal commodity, exportação. Correto? Então isso aí está correto. Próximo. Mercado consumidor. Mercado consumidor, incentivos fiscais, né, que é o que determina uma expressão nova também no Brasil chamada guerra fiscal entre os estados, entre as cidades. O que é isso? Redução de impostos, isenção de impostos, doação de terrenos, tudo na tentativa das indústrias, dos empreendimentos se instalarem, tá certo, nas respectivas cidades que estejam em guerra fiscal. Então, incentivos fiscais vêm daí. Matéria-prima, mão de obra e rede organizada de transportes. Energia e comunicações são fatores locacionais essenciais para justificar a localização industrial. Contudo, o fator mais atual é a proximidade com as universidades devido à produção tecnológica. Em resumo, tá certo, mas aí preste atenção. Além de todos esses fatores que tem aqui no início dessa proposição, no início dessa sentença, você tem que lembrar que as indústrias atualmente, elas desejam uma maior proximidade com as universidades. Por qual motivo? Porque são as universidades os principais centros de quê? De produção de ciência e tecnologia, que é o que mantém as indústrias, as marcas, as grandes marcas que a gente consome, certo? No mercado, tá? O processo de deseconomia de aglomeração em nada se relaciona com a fuga de capitais. Nem lê mais o resto, já está errado. Olha só. São Paulo nos anos 60, 70 até os anos 80, esticando um pouquinho até aí, era a grande cidade que absorvia muita mão de obra. Muitas pessoas saíram do Nordeste e tentaram a vida no Sudeste, em São Paulo, no intuito de ter a famosa vida melhor, qualidade de vida, etc. E conseguiam. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos um cenário tão tecnológico quanto temos hoje. Hoje está cada vez mais difícil para quem é desqualificado conquistar uma vaga no mercado de trabalho, principalmente no cenário da alta tecnologia. Não vai conseguir. E aí São Paulo começou, a agregar indústrias, mão de obra, indústria e mão de obra, indústria e mão de obra, investimentos. Já na década de 70, São Paulo já era a grande metrópole do país. Isso foi formando aquilo que a gente chama de economias de aglomeração, todo mundo querendo ir para lá. Então era uma área muito lucrativa, muito bom de se investir. Acontece que aos poucos foi chegando mais e mais gente, mais e mais, e aí a área, saturou. Quando São Paulo satura espacialmente e economicamente, o capital começa a perceber o quê? Prejuízo. Então, a redução do lucro fez com que alguns empreendimentos, saíssem de São Paulo, buscassem novas áreas, passassem a se instalar em cidades menores que a capital, definissem o processo que eu falei ainda há pouco, que é involução metropolitana, desindustrialização, desmetropolização, e aos poucos a gente vai começando a perceber o crescimento industrial de outras cidades, o que de certa forma é muito bom. Só que o capital que estava concentrado nessa região e que saiu daqui e foi buscar novas áreas, ele fugiu. Por isso, o nome fuga de capitais, e que, segundo alguns economistas, na atualidade, eles denominam esse processo de capital covarde. Por que capital covarde? Porque ele não vai aguentar, não vai esperar uma melhoria do espaço. Ele sai e investe, tá certo? Se instala em um outro espaço. Fuga de capitais tem a ver sim, então por isso que está errado. Então, economias de aglomeração, quando as indústrias estão chegando e é um espaço lucrativo.
Saturou, aí nós temos a mesma área agora, ó, com repulsão de empreendimentos. Então aqui, atração no primeiro momento e no segundo momento, repulsão, deseconomias. Próximo. A industrialização brasileira atualmente passa por um processo de saturação espacial, ao qual pode ser observado no centro-sul brasileiro, refletindo na urbanização dos grandes centros econômicos e determinando ainda, ó, o que eu acabei de falar, a involução metropolitana de São Paulo. Correto. A industrialização brasileira coaduna-se, ou seja, relaciona-se ao modelo de tripé econômico da política internacionalista de JK. Vou já explicar. Assim como o governo Vargas nos deixou as contribuições da primeira Revolução Industrial brasileira. No comparativo entre esses dois governos, uma característica que influenciou demais, interferiu demais no espaço geográfico do Brasil, principalmente do Centro-Sul, foi o seguinte: modelo governamental de Getúlio Vargas, industrialização nacionalista, uma visão mais interna. Modelo de industrialização de JK, visão internacionalista, um país mais globalizado, um país com relações internacionais mais evidentes, mais fortes. Não é à toa que a industrialização automobilística ganha força com JK, exatamente com esse vínculo com o mercado internacional. Outra coisa, quando eu falo do tripé econômico, do modelo de JK, nós temos aí 3 elementos, daí o nome tripé. 3 focos de capitais, lembra de um triângulo: capital internacional, capital privado nacional e capital estatal. Valores relacionados ao governo federal, valores relacionados aos empresários locais, capital privado nacional, e grandes remessas de capital internacional. Daí o nome tripé econômico. Próximo. Os estudos sobre a industrialização brasileira são verificados a partir de algumas características específicas, sobretudo quanto à sua riqueza histórico-geográfica e sua influência na dinâmica socioeconômica do país. Quanto à realidade mencionada acima, julgue os itens. Primeiro, ó, a abolição do trabalho escravo, a implantação do trabalho assalariado e a expansão do mercado consumidor representam condições essenciais para o desenvolvimento das bases iniciais da industrialização brasileira. Correto. Inclusive, esses 3 fatores, eles devem ser analisados juntos. Todas as questões que trazem abordagens sobre cada um deles, se você perceber bem, por trás esses outros estão inseridos. Abolição do trabalho escravo, né, da escravatura especificamente. O que mais? Trabalho assalariado implantado e a expansão do mercado consumidor. Então essa proposição está correta. Então 3, você circula os 3 aí, puxa uma setinha e coloca lá: fatores integrados, fatores interativos, certo? O processo de imigração foi decisivo para o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, pois contribuiu no contexto de uma melhor mão de obra voltada às atividades cafeeiras, que deram bases à nossa industrialização. Tal destaque encontra-se mais apoio nos grupos populacionais aí é o erro, japoneses e norte-americanos. Não que eles não tenham participado, principalmente os japoneses. Inclusive, o Brasil apresenta uma das maiores concentrações mundiais de japoneses, tá? É uma importante colônia de japoneses no mundo. O bairro da Liberdade em São Paulo, ele tem essa influência maciça. Mas em termos de industrialização, principalmente no seu início, foram principalmente os italianos. Sobretudo, implementando, intensificando, aumentando a produção de café, que representa aí o produto base das nossas exportações nesse período. Então está errado por isso. Fatores como solo de terra roxa, já começa errado. Ele não é aluvial, ele é um solo eluvial, certo? Ontem eu expliquei aluvial.
que é quando um rio provoca erosão na sua parte superior, o material vai sendo arrastado por ele, e ele acumula nas partes mais baixas, formando planícies, ou então acumula na foz, formando um delta. Solos eluviais, eles se formam quando você tem uma rocha de origem, certo? Eu expliquei ontem também. Tem uma rocha de origem, e aí essa rocha ela é decomposta, só que os fragmentos dela permanecem nesse mesmo local, e aqui se forma o solo de terra roxa. No caso aí, ele é oriundo da decomposição de uma rocha vulcânica chamada de basalto, correto? Eu vou continuar lendo. Então, fatores como solo de terra roxa, imigração e as crises nas exportações do café foram determinantes para a evolução da atividade industrial brasileira. Foram, mas se não tivesse aí, no caso, aluvial, tem que ser eluvial, aí fica correto. Do jeito que está errado. Gente, por que as crises nas exportações do café, elas foram fundamentais para a industrialização do Brasil? Elas também participaram, porque introduziram uma nova cultura produtiva no Brasil. O café dava muito lucro, então o que acontecia? A classe elitista produtora, com esse lucro, comprava produtos lá fora. Com as crises, Primeira Guerra, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, 3 instabilidades muito fortes, o café brasileiro, tá certo, deixou de ser comprado. E aí, o que ocorreu? Uma espécie de crise de superprodução dos cafezais, do café. Cafezais foram incinerados, tá certo? Grandes produtores que compunham a elite, né, dos barões de café começaram a quebrar. Foi aí que os imigrantes muito inteligentes, muitos italianos hoje comandam a economia de São Paulo, como fruto desse momento. Cafezais incinerados, eles pediram a oportunidade para produzir outra coisa. São Paulo é grande produtor de laranja. E aí começa uma diversificação. Muitos deixaram realmente o trabalho nas lavouras e foram seguir a vida onde? No comércio. Não é à toa que nós temos um bairro em São Paulo que é o bairro do Bexiga, uma colônia, tá certo, de italianos, tá certo? O Palestra Itália, de onde surgiu o time do Palmeiras, também de colonização italiana, e por aí vai, certo? Bom, o processo de substituição das importações encontra-se diretamente relacionado à formação de uma nova mentalidade industrial no Brasil, foi o que eu acabei de dizer, estando intensamente associado ao cenário de crise nas exportações do café brasileiro, assim como associa-se também à crise de superprodução agrícola interna no país, tudo correto. Os complexos regionais brasileiros, só puxa uma setinha, tem uma questão sobre eles lá na frente, mas eu vou logo aproveitar e fazer essa consideração. Complexos regionais são diferentes de macro-regiões. Macro-regiões são 5 que nós temos no Brasil e é uma atribuição do IBGE. Complexos regionais nós temos 3, puxa a seta, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, certo? Então, os complexos regionais brasileiros servem de base para uma análise geoespacial das indústrias no país, sendo o Centro-Sul a área mais densa e desenvolvida em tal atividade, realmente. Contudo, ressalta-se a formação atual de uma espécie de sub-região com elevada presença de indústrias, envolvendo principalmente as 2 metrópoles nacionais, sendo denominada de região que? Concentrada, foi o que eu falei ainda há pouco, correto também. Próxima, 5ª. O cenário produtivo brasileiro se satisfaz a partir de 2 realidades socioeconômicas, agrícola e agrária. Rapidão, o que é agrícola? Realidade agrícola é quando você fala dos modelos agrícolas, tipo subsistência, plantation, agricultura moderna. Quando você fala de produtos agrícolas, técnicas agrícolas, ou seja, como você vai desenvolver uma produção. Como você faz para chegar a uma elevada produtividade, certo? Que tipo de recurso tecnológico você vai utilizar no campo para você desenvolver uma produção melhor. Tudo isso tem a ver com agrícola. Agrário tem a ver com o quê? Com os movimentos sociais, tem a ver com o contexto histórico, tem a ver com a realidade conflituosa no campo do Brasil,
tem a ver com o modelo de plantation, mas no sentido da herança que nos deixou dos grandes, das grandes partes, dos grandes pedaços de terra que a gente chama de latifúndios. Isso aí é agrário. Não é à toa que nós temos um contexto que é político e econômico, chamado de quê? Reforma agrária, correto? Então, agrícola e agrária, sendo caracterizado por modelos de produção específicos, onde são utilizados os destaques naturais brasileiros, climas, água, solos, litoral, condição geológica, dentre outros. E que, a partir de tais elementos, nota-se um destaque no comércio internacional de quê? Commodities. Guarda bem essa palavra, viu? O que são as commodities? De novo, ontem eu falei aqui, o que são commodities? Matéria-prima em estado bruto. O Brasil tem commodities agrícolas. No caso, qual é a principal? Soja. O Brasil tem commodity, matéria-prima em estado bruto, exportado internacionalmente, comercializado no mercado internacional, do setor do extrativismo mineral. Quem é? Minério de ferro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para o Brasil voltar a ser um grande produtor e exportador de carne bovina. Nesse caso, a carne bovina será uma commodity. De que setor? Da pecuária, certo? E por aí vai. Sobre a realidade mencionada, julgo os itens. Os efeitos da colonização exploratória brasileira são notoriamente percebidos na estrutura fundiária do país. O que é a estrutura fundiária? Número, tamanho e distribuição das terras. Desses três elementos, a distribuição é o pior deles. O que caracteriza, o que evidencia a agricultura brasileira, a estrutura fundiária brasileira, melhor dizendo, como uma estrutura deficiente. Aí dá aquela ideia de que não há terras para todos. Tem sim, só que as terras são mal distribuídas, elas são concentradas nas mãos de uma elite fundiária. Então, os efeitos da colonização exploratória brasileira são notoriamente percebidos na estrutura fundiária do país, o que infelizmente nos associa ao passado escravocrata, modelo de plantation. Historicamente, temos uma associação com duas leis. A lei de terras, que dizia que todas as terras poderiam ser adquiridas via leilão, ou seja, beneficiava uma elite, e a lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim no tráfico, negreiro, e que contribuiu também para a extinção da escravatura, dentre outros aspectos que beneficiou, tá certo, a população. Bem, que foram marcadas por turbulências políticas e econômicas, correto. A agricultura brasileira encontra-se definida no contexto evolutivo por três modelos agrícolas distintos. Subsistência começou com isso, porque nós encontramos aqui o europeu, quando chegou, tá certo, nas tais terras desconhecidas, encontrou quem? O grupo populacional indígena, que no seu cotidiano produzia o quê? Roça, subsistência, e esse é um modelo que predomina na nossa realidade, certo? Roça. Depois, plantation, que é o modelo colonial, monocultor, agroexportador, latifundiário, beneficia os produtos tropicais, tá certo? E ainda tem mão de obra escrava. Depois, a agricultura moderna de exportação, que é essa que está no contexto dos agrobusiness, das empresas rurais, que produz soja, que projeta o Brasil internacionalmente no mercado das commodities. Sendo que a primeira, olha aí, ainda prevalece em nossa realidade, que é a subsistência. Sobretudo em áreas mais deficientes, sob o ponto de vista da tecnologia e da economia, áreas mais pobres, tá certo? Assim como os dois últimos se destacam no cenário atual da sojicultura em todas as regiões brasileiras, por um acaso. As regiões norte e sudeste têm forte destaque na produção de soja? Não. E o modelo de plantation, ele ainda é utilizado? Não. O que confunde muita gente é que o modelo de plantation, ele serviu de base para a agricultura moderna em dois aspectos. É a mesma coisa de eu dizer assim, a agricultura moderna, atual, mecanizada, tecnológica, produtiva, exportadora, empresarial, patronal, ela resgatou duas características do plantation. Quais? Latifúndios, que são os latifúndios produtivos, e o modelo de agroexportação. Não é à toa
que o Brasil sempre teve muita tradição para produzir alimentos, só que o destino era o mercado externo. Nós fomos criados dessa maneira, nós crescemos produzindo para os outros. Então está errado porque fala aqui, né, 2 modelos, é só de agricultura moderna e sojicultura, né, não é produzido, não é desenvolvida em todas as regiões, não. Próximo. Então está errado. A estrutura fundiária brasileira é marcada pela desorganização das terras. Sim. Concentração fundiária histórica e conflitos violentos voltados à posse das terras. Até aí está ótimo. Todo esse cenário de deficiência é marca registrada em grande parte do Brasil, destacando-se a região do Bico do Papagaio, Pará, Tocantins e Maranhão, Eldorado dos Carajás, Pará, e Pontal do Paranapanema, em São Paulo, são áreas de grande violência no campo, correto. Cuidado com essa expressão, porque ela está bem destacada no conteúdo programático de vocês, correto? A expansão da fronteira agrícola é um fator socioeconômico importante para a realidade brasileira, pois contribui para o desenvolvimento do campo no país, especificamente no contexto da sojicultura. A exemplo da área conhecida como Mapitoba ou Matopiba, como queiram, o que importa é saber os nomes dos 4 estados. Porém, a sua aplicação tem promovido alguns impactos ambientais, aumento do desmatamento, correto, problemas pedológicos, ou seja, nos solos, biológicos, né, extinção de espécies, por exemplo, problemas hídricos como assoreamento de rios, a exemplo da desertificação, certo? Além de consequências sociais danosas, desemprego conjuntural, local e redução da mecanização. Bem aí, quando chega bem aqui de desertificação para frente, está tudo errado. Desertificação é um problema ambiental que afeta no Brasil 3 áreas muito bem distintas: Cerrado, centro-oeste brasileiro; Caatinga, clima semiárido; e no sul do Brasil, o domínio das pradarias, que é onde tem os campos meridionais, os pampas, onde se satisfaz pelo nome e processo de arenização. O sul do Maranhão ainda não apresenta focos intensos, nítidos de desertificação. Não é simplesmente o fato de chover menos que está indicando que a área esteja sendo desertificada, certo? Você não vai caracterizar uma desertificação apenas pela redução das chuvas. São necessários anos e anos de estudo e outras consequências. Redução drástica da vegetação, os solos muito arenosos, rachados, secos, pedregosos, muito semelhantes aos solos da Caatinga, certo? Quebra da cadeia alimentar, redução e desaparecimento das águas dos rios, coisa que a gente não está percebendo, pelo menos ainda, no sul do Maranhão. Então, fala-se em Mapitoba, obviamente que tem o Maranhão, tá certo? No contexto, o Maranhão não tem desertificação ainda. Desemprego conjuntural, isso aqui tem a ver com crises internacionais, conjuntura política, econômica e tal. E não tem redução da mecanização, muito pelo contrário. Com o aumento da produção da soja, pode ter certeza que o homem do campo, local, ele está perdendo o emprego dele porque ele não tem qualificação para trabalhar com as máquinas. Consequentemente, quando você perde o seu emprego por conta da tecnologia, ou seja, por causa das máquinas, esse desemprego é chamado estrutural e não conjuntural. E também o outro erro é quando fala redução da mecanização, não, muito pelo contrário, é aumento. Falso. A estrutura fundiária deficiente contribuiu, ao longo dos anos, para o surgimento de alguns personagens do campo brasileiro, são muitos. Grileiro é o falsificador de terras, de documentação fundiária. Poceiro é o invasor, é aquele que está associado, por exemplo, àquela lei de uso capião, que é quando ele passa um período, consegue provar que ele não tem outra renda, que ele produz naquela terra, que ele construiu aquela casa. O dono, se não tomar nenhum tipo de providência no período de 5 a 10 anos, tchau, o poceiro ele passa a ser o dono da terra, o que em alguns momentos, está certo, gera muita turbulência, correto? Então você tem aí essa lacuna, tá certo, no contexto legislativo, certo, fundiário do Brasil, que permite esse tipo de procedimento, correto?
Então o posseiro é um invasor, ele só tem a posse imediata da terra. O dono não está lá, ele é o dono. Depois ele passa a ser o dono se ele for beneficiado com essa lei de uso capião, que tem uma repercussão aí nacional e até internacional, certo? O que mais? Arrendatário. O cara que arrenda uma terra, ele paga um aluguel, um valor X fixo para poder usar a terra. Meieiro é um indivíduo que trabalha de meia, ou seja, ele produz, metade da produção é para ele, metade é para o dono da terra. Metade para o dono da terra. Parceiro é o cara que trabalha em sistema de parceria. Chega para o dono da terra, é o seguinte: eu tenho tantos homens para a gente trabalhar junto aqui. O senhor, dono da terra, entra com a terra, as máquinas, e a gente entra com o trabalho. Ao final, se divide. Isso é um sistema de parceria. Latifundiário é o grande proprietário, aquilo que no Brasil já foi chamado de muita coisa, de fazendeiro, é o famoso coronel, certo? E os latifundiários mais modernos são chamados de quê? Agrobusiness. Os gatos. Gato é um indivíduo que é contratado pelo latifundiário, é aquele indivíduo daquela localidade que tem um poder da oratória, fala bem, é o cara que é articulado, que é popular. Então, o latifundiário precisa de muita mão de obra barata, chama o gato vai até aqueles povoados e sai conquistando mão de obra, superlota um caminhão e leva para a fazenda, com a promessa de que a vida deles vai melhorar. Quando eles chegam nas fazendas, eles vão pagar a comida, eles vão pagar o local onde eles vão, certo? Dormir, porque o dia todo trabalhando, só vai dormir, certo? Condições muito insalubres, certo? E em algumas localidades, na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, nós temos também muito trabalho escravo associado a isso. Não é à toa que quando ele vai receber o salário dele ao final do mês, não consegue cobrir as despesas. Então daí ele vai embora. Não, ele não vai embora. Ele vai trabalhar mais para tentar pagar. Só que ele vai continuar consumindo e isso vira uma bola de neve. E você, numa questão de prova, consegue visualizar claramente quando aquilo ali se trata de um peão. Porque vai dizer assim: escravidão por dívida contraída. Quando eu falar de escravidão por dívida contraída, você já sabe logo que se trata de peão, certo? Que são os jagunços? São os indivíduos que fazem a segurança, são os capatazes, são aqueles indivíduos que gostam de bater, gostam de matar, então a violência é muito intensa. E os boias-frias, eu expliquei ainda há pouco, são os trabalhadores sazonais, temporários, não assalariados, que trabalham no corte da cana, colheita da laranja, colheita do café, mas principalmente cortando cana no Nordeste, correto? E aí, isso aqui está tudo certo, tá? Sexta. Os estudos populacionais são fundamentais para o entendimento de alguns itens específicos de uma sociedade, onde se destacam os aspectos políticos, socioeconômicos, ambientais, naturais e até mesmo as realidades culturais apresentadas pelos grupos demográficos de cada espaço estudado. Sobre as considerações populacionais brasileiras e com base nas figuras, julgue os itens. Você tem aqui uma evolução das pirâmides, que também são chamadas de histogramas, de 1980 até 2020. O que a gente percebe? Que sempre o lado direito ele está crescendo mais que o esquerdo, porque no lado direito estão as mulheres, né? As mulheres estão avançando mais em termos etários, em termos de idade. A base das pirâmides, essas bases elas vão se reduzindo, vão diminuindo, tá certo? Com o passar do tempo, indicando que o número de jovens está diminuindo, tanto é que no Brasil atualmente nós temos menos jovens e temos mais adultos, e o número de idosos aumentou um pouquinho. Expectativa de vida aumentou, o que indica, tá, que o brasileiro obviamente está vivendo mais, só que em muitos momentos vive mais só com a ajuda de Deus, porque as situações calamitosas, principalmente em determinadas áreas rurais, elas são realmente muito visíveis, muito precárias e por aí vai, certo? Mas que a evolução na estrutura etária do Brasil, certo? Se modificou com certeza. Então a gente teve também uma redução nas taxas de natalidade, redução nas taxas de mortalidade, muito embora a gente tenha ainda alguns núcleos, tipo sertão nordestino,
a Amazônia, onde o número de filhos por mulher ainda se mantém num padrão elevado. Mas, no geral, a taxa de natalidade diminuiu. Precisa diminuir mais, porque, infelizmente, alguns casais de algumas áreas não têm condições de ter um único filho. E aí acabam tendo 4, 5, 6, aí forma, né, aquela quantidade. E aí os problemas socioeconômicos, eles têm uma tendência a se agravar. Se a taxa de natalidade diminuiu, significa dizer que o conhecimento aumentou, que as políticas públicas se tornaram um pouco mais eficientes, que a adoção, tá certo, dos métodos contraceptivos acabou que aumentou, muito embora a gente ainda tenha um número muito grande de desavisados, tá certo, que quando você faz as pesquisas sobre alguns métodos contraceptivos, ninguém sabe o que é. Por exemplo, você pergunta em algumas localidades rurais o que é o DIU, então para muita gente pensa que é uma pessoa, dispositivo intrauterino, tá certo? Você pergunta, me diga aí, 3 métodos contraceptivos, não vai saber, só vai saber pílula ou então preservativo masculino. E aí nós temos vários. Vasectomia laqueadura, pílula do dia seguinte, certo? O DIU, aqueles adesivos, as pílulas anticoncepcionais e por aí vai. O desenvolvimento tecnológico nesse sentido está tão grande que já se encontra em produção um teste, tá certo? Para anticoncepcionais masculinos, certo? Então, daqui a um tempo, os homens também vão ter a oportunidade de estarem tomando, né, anticoncepcional. Muito bem. Outra coisa, quando a gente tem aqui, por exemplo, nessa pirâmide do meio, para a pirâmide de 2020, um crescimento do corpo da pirâmide, né, ficou mais expressivo o corpo, isso aí está indicando o quê? O aumento do número de adultos, o que é ótimo, o que torna o Brasil um país maduro. Então, a expressão país maduro significa um país com predomínio de adultos. Adultos. Então, de novo, aumentou o corpo, diminuiu a base. O que aconteceu? Diminuiu o número de jovens e aumentou o número de quê? Adultos. Correto? E o número de idosos também aumentou um pouquinho. As mulheres, elas acabam que elas vivem mais que os homens. Isso aí é uma tendência. Por quê? Saúde preventiva da mulher é maior, certo? Jornadas de trabalho menores, menor consumo de álcool, drogas, cigarros, etc. E menos estresse para algumas, né? E também tem outro detalhe. Quando você analisa a participação do homem no mercado de trabalho, nós temos um setor que é o setor que mais mata por acidente de trabalho, que é a construção civil, que ainda é um setor predominantemente masculino, correto? Muito bem. Você tem aqui embaixo um gráfico que mostra as fases da transição demográfica. O Brasil se encontra na segunda fase do crescimento demográfico, uma fase de transição demográfica, mas que apresenta, redução da mortalidade e ainda mantém uma taxa de natalidade alta. Então a gente tem excesso de pessoas em determinadas localidades, que é esse gráfico aí, correto? Muito bem. O Brasil apresenta a sua população distribuída de forma irregular, apresentando adensamentos no litoral e vazios, por exemplo, na floresta amazônica, correto? Sendo esse fator explicado a partir de fatores históricos, naturais e socioeconômicos, sim, correto. Te lembra que o Brasil é considerado um país de povoamento periférico, por quê? Começa pelo litoral e vem para o interior, ou seja, começa de fora para dentro, correto? Então, tipo periférico. Na economia brasileira são percebidos 4 setores das atividades econômicas, socioeconômicas, sendo o primário, que é o setor do campo, secundário das indústrias, construção civil, terciário, superior e inferior. Qual é a diferença? Mão de obra mais qualificada, prestadora de serviço do superior, menos qualificada ou nenhuma qualificação, terciário inferior. E quaternário, que é o setor da tecnologia. Esse aí é muito precário no Brasil, onde todos eles participam intensamente das nossas relações socioeconômicas, fazendo-se presentes na estrutura ocupacional. Qual é o erro, pessoal? Intensamente. O setor quaternário, ele não é percebido intensamente, infelizmente. E o que significa aqui? Significam essas siglas: população economicamente ativa,
falei ontem, as pessoas que trabalham, que estão à procura de emprego, que são remuneradas, que trabalham e são remuneradas, e as que estão à procura de emprego. População economicamente inativa, os aposentados, as donas de casa e os estudantes. População ocupada, é só quem está trabalhando e é remunerado. População ocupada se diferencia de população ativa, porque os ativos envolvem também aqueles que estão à procura de trabalho, e quem é ocupado, o nome já está dizendo, já está trabalhando. Então não envolve os que estão à procura de emprego. Então está errado. Bem aqui quando fala intensamente. A figura acima que mostra a evolução populacional brasileira a partir das pirâmides ou histogramas etários, nos determina que ao longo dos anos ocorreram um processo de redução da natalidade e da mortalidade, certo? Sendo justificados respectivamente pelo aumento na qualidade de vida e na escolaridade da população rural. Olha, foi o que eu disse ainda há pouco. O indivíduo em algumas localidades rurais, ele vive mais, mas é mais pela questão da segurança, a questão de ter menos estresse. Se você for avaliar, ele não tem uma qualidade de vida elevada, certo? E também os índices de escolaridade aumentados na população rural, isso aí. Aí tem, bem como pelo aumento predominante do número de senis. O que são senis, pessoal? Idosos em nossa população, definindo o Brasil como um país maduro. Está errado. O Brasil é um país maduro, sim, mas é porque tem predomínio de adultos. Próximo. O Brasil apresenta-se inserido na segunda fase do crescimento populacional, associado ao gráfico acima, que mostra as fases da transição demográfica. É a segunda figura aí do material. Sendo um país com forte inclinação aos processos da explosão demográfica, porque ainda sobra muita gente, e da real implosão demográfica. Falso. Por que está errado? Porque implosão demográfica é um traço marcante de quem? É um traço marcante dos países desenvolvidos, dos países do norte, certo? Dos países mais ricos. O resto está tudo errado, não tem nada a ver com isso aqui. Próximo. Demograficamente, o Brasil apresenta uma tendência de gênero, ou seja, o país apresenta a cada nova pesquisa um aumento de mulheres, caracterizando um indicador demográfico chamado de quê? Razão do sexo, certo? Essa realidade se satisfaz a partir da participação da mulher no mercado de trabalho, chefiando cargos de gestão e gestão e comando. Tal fato geográfico participa ainda da redução das taxas de fecundidade, correto? Então, a partir do momento que a mulher ganha mais expressão na sociedade, sobretudo no mercado de trabalho, as taxas de natalidade decaíram cada vez mais. E o que é fertilidade ou fecundidade? Número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Isso aí tem diminuído bastante. Década de 60, nós tínhamos aí uma média de 6. Foi caindo para 5, 4, hoje a média 2. Tem livro que coloca 1.8, tem livro que coloca 2, 2.1, 2.2, 2.4, mais 2. Correto. Próximo. Para que um país obtenha crescimento e posteriormente desenvolvimento econômico, precisa também se preocupar com os avanços em infraestrutura de transportes, sobretudo transportes intermodais. O que é isso? Rodoviário conectado ao setor hidroviário, ao setor de transporte ferroviário, conectado ao setor aeroviário. Então, os 4 modelos num só contexto, principalmente nas grandes metrópoles, a gente observa isso. Pois assim, conseguirá aproveitar melhor os capitais investidos, assim como o seu próprio espaço geográfico. Sobre a realidade dos transportes no Brasil, julgue os itens. Os transportes brasileiros se apresentam distribuídos de maneira irregular, certo? Daí a necessidade de ampliação de sistemas aquaviários ou hidroviários e ferroviários, além de propor melhorias ao transporte aeroviário. Dessa maneira, iremos diminuir a preponderância histórica, ajeita aí por favor, do rodoviarismo, a preponderância do histórico rodoviarismo. O Brasil tem preponderância, tem predomínio de transporte rodoviário? Tem. Ao longo dos anos, isso aí também representa um vício, tá certo, na estrutura econômica do Brasil. O Brasil tem alguns vícios. Nós temos um vício energético, que são as hidrelétricas. Nós temos um vício de transportes, que é o rodoviarismo. Nós temos um vício
da produção, produzir para exportar. Nós temos um vício das terras. Qual é? O vício dos latifúndios, das grandes extensões de terras e por aí vai. Correto? Próximo. Então está certo isso aí. O transporte rodoviário brasileiro associa-se com o histórico governo de Washington Luiz e o seu lema: governar é abrir estradas. Daí ficaram conhecido como o estradeiro. Então só fazia estradas. Contudo, o transporte rodoviário veio a ganhar mais força com o governo de Vargas e a industrialização nacionalista, e posteriormente com o governo de JK e a industrialização internacionalista, correto? Com a indústria de automóveis, a indústria automobilística. Próximo. O desenvolvimento do transporte hidroviário no Brasil se dá a partir da utilização das vias fluviais, elevado potencial natural de rios perenes, de planícies e volumosos, caudalosos, sendo o transporte marítimo um dos potenciais econômicos do Brasil, em função de seu extenso litoral e de suas condições portuárias, onde destacam-se os portos do Itaqui. É no Maranhão? Claro, né? Suape é no Ceará, é? Não, Pernambuco, está errado. Pecém aqui é no Ceará. E Santos, em São Paulo. Tem 2 erros aí, é só inverter. Ceará e Pernambuco, tá? A produção de café, aliada à produção de minérios, justifica a implementação do transporte ferroviário no Brasil, que faziam a conexão entre as áreas de produção e as áreas de consumo. Atualmente, esse tipo de transporte está condicionado também à produção de grãos voltados à exportação, participando decisivamente do mercado das commodities, principalmente soja, além da implantação de sistemas interligados a outros meios de transportes, como forma de atenuar a mobilidade urbana. Faltou só uma palavrinha aí, ó. Como forma de atenuar os problemas. Anotem, por favor. Os problemas relacionados à falta de mobilidade urbana. Aí está tudo certo. Próximo. Pensando em transporte de grandes volumes de cargas e em longas distâncias, associa-se ao transporte marítimo. Então, quando se pensa isso. Agora, pensando em transporte de passageiros, conforto e dinamismo nacional e internacional, assim como em longas distâncias, nota-se a grande participação do transporte aeroviário, que atualmente sofre a necessidade de ampliação infraestrutural de seus aeroportos. Inclusive, existe uma tendência atual para que muitos aeroportos, inclusive o nosso, seja privatizado. Correto? Está tudo certo. Sobre a realidade energética do Brasil, próximo. Sobre a realidade energética do Brasil e suas potencialidades naturais produtivas, julgue os itens. O Brasil apresenta uma espécie de vício histórico energético voltado às hidrelétricas, olha o que eu falei ainda há pouco, pois detém um número significativo de unidades hidroelétricas que são capazes de atender plenamente as demandas produtivas. Eu pergunto, as hidrelétricas, elas conseguem atender a toda a necessidade do Brasil? Não. Se não fosse por isso, nós não tínhamos, por exemplo, e já tem um tempo, a adoção do horário de verão nas partes, certo, de maior necessidade, que correspondem ao centro-sul do país, principalmente sul e sudeste. E também tem outro erro aqui, ó. São destaques hidroelétricos Sobradinho no Nordeste, Belo Monte, Amazônia, Itaipu, não é centro-oeste, é sul. Itaipu, sul. Bacia do Paraná, sul. Próximo. O pré-sal se apresenta como a grande oportunidade petrolífera do Brasil de se tornar autossuficiente, certo? O Brasil se torna autossuficiente se o pré-sal for explorado. Do contrário, até então não. Sendo que essa jazida se encontra localizada
do litoral nordestino ao litoral meridional do Brasil. Tem um erro de localização. É do Espírito Santo até Santa Catarina. Envolve parte do litoral leste, um finalzinho do leste, e o litoral sul. Você não tem litoral nordestino aí com relação ao pré-sal. Falando em petróleo, lembra que o estado do Rio de Janeiro, com a bacia de Campos, é que tem a maior produção. Cerca de 80%, bacia de Campos, Rio de Janeiro, correto? Produção nacional. O Brasil apresenta destaque energético para explorar todas as fontes de energia limpas e sustentáveis, sendo um dos potenciais econômicos de grande projeção ao país, sendo elas a eólica, produzida pelo vento, maremotriz pelo fluxo das marés, solar, pela radiação, biomassa, pelos restos orgânicos, por exemplo, e geotérmica, que é aquela que é obtida pelo calor interno da Terra, só que essa não se consegue produzir no Brasil. Por quê? Porque nós não temos características sísmicas intensas para isso. Nós não temos vulcões ativos, nós não temos geysers, nós não temos um cenário sísmico com esse potencial. Agora, tirando geotérmica, o Brasil realmente se apresenta como uma potência na produção de energia alternativa, mais limpa, renovável, menos poluente, tá certo? E por aí vai. Dos estados brasileiros, como eu falei ontem, o Maranhão, ele está no rol dos estados que apresenta essas 4 oportunidades. Uma das maiores marés, Baía de São Marcos, energia, maremotriz. É um estado que tem uma grande luminosidade, ó. Observe aí que nós estamos encaminhando para 15h30, tá certo? E a luminosidade intensa. Isso aí é uma excelente condição para produzir energia solar. Temos um parque eólico sendo construído, né, entre Barreirinhas e Paulino Neves. Finalmente, o nosso primeiro parque eólico é uma vantagem para o nosso estado nesse sentido. A atração de investimentos, produção de mais energia. E energia representa uma das condições básicas para o aumento da produtividade, do comércio, da circulação de capitais, geração de emprego e por aí vai, certo? E biomassa, né, pessoal? Por exemplo, a energia que é obtida a partir de restos orgânicos. Por exemplo, babaçu serve para quê? Só atualmente para fabricação de azeite no sentido doméstico, ração para animais. Não tem muita viabilidade tecnológica, mas poderia estar servindo para produzir uma quantidade de biodiesel muito maior, tá certo? Que é o biocombustível, tá? As fezes dos animais, principalmente dos bovinos, serve para quê? Através da biomassa para geração de biogás, né? Através do metano e por aí vai, tá? Então tá errado porque tem bem aqui, ó, geotérmica. A transposição das águas do Rio São Francisco determina algumas vantagens socioeconômicas, principalmente através da irrigação. Porém, pode ser responsável por alguns impactos ambientais, desmatamento, inundações, savanização. Circula. Savanização é na Amazônia. Transposição do Rio São Francisco não é ambiente amazônico. É ambiente que tem cerrado, tem um pouco de Mata Atlântica, tá certo? Tem caatinga, mas não tem savanização, porque savanização é típico da floresta amazônica. E sociais, desemprego estrutural, que é o correto. Aí está errado porque tem conjuntural. Migrações de retorno e violência fundiária, né? Através dos conflitos. Então aqui nós temos 2 erros. Desemprego conjuntural, na realidade é estrutural, e savanização, que não tem nada a ver com a região. Lembrando que isso aí já foi discutido de uma forma muito recente, várias questões já foram abordadas, tá certo? Nessa conjuntura, tá? Da transposição do São Francisco, uma obra muito interessante, mas que não tem determinado tudo aquilo que o projeto mostra. Algumas áreas, para vocês terem uma ideia, por onde os canais passam, elas têm redução da produção. Por quê? Porque o indivíduo que antes, ele com capitais próprios, ele conseguia irrigar uma área de 5 a 10 hectares, hoje com a transposição, pela lei, só pode irrigar meio hectare. Então a renda dessas pessoas diminuiu. Claro que para outras beneficiou, mas o projeto ele não é essa maravilha, tá certo, que é divulgada aí, tá? Principalmente em muitos contextos políticos. Parte da estrutura de algumas áreas vinculadas a canais já
estão deterioradas, já não estão funcionando adequadamente, tá certo? Foi inaugurado um novo trecho agora recentemente, mas não tem a viabilidade, tá certo, prometida. Então tem que ficar atento em relação a isso aí. O elevado potencial hídrico brasileiro encontra fundamentação nos destaques fluviais, ou seja, o Brasil é muito rico em rios, devido ao predomínio de rios perenes, que não secam, planálticos, quedas d'água, que são rios utilizados para produzir energia, caudalosos, muito volumosos, e aí o erro, arreicos. Para ficar correto, teria que estar escrito exorreicos, não é não? Tu gosta de rir, né? Arreicos, está errado. Um rio ele tem drenagem arreica quando ele seca. Se ele seca, ele não pode ser caudaloso, pessoal. Caudaloso é volumoso, é um rio perene. Quando os rios secam, são os rios principalmente do sertão nordestino, sujeitos ao clima tropical semiárido. Eles vão secar. Eu mostrei isso aqui ontem, falei disso aqui ontem, tá? Então essa aí está errada. Próximo. Os domínios morfoclimáticos brasileiros representam grandes conjuntos naturais, onde se destacam o clima, vegetação, hidrografia, pedologia, solos, topografia, relevo e os aspectos sociais, socioeconômicos e ambientais. Tais conjuntos ajudam a caracterizar o Brasil como um espaço físico de grande riqueza biosférica. Sobre a realidade natural do Brasil e seus fatores ou elementos associados, julgue os itens. O Brasil apresenta 5 tipos climáticos bem definidos, sendo o seu predomínio voltado às características quentes e úmidas. É o predomínio dos climas do Brasil, quentes e úmidos. Baixas amplitudes térmicas. Predominantemente o Brasil tem baixas amplitudes térmicas, o tempo todo é quente. Elevadas médias térmicas. Acabei de dizer, elevadas médias térmicas, um padrão, contínuo, ou mais ou menos contínuo, de temperatura elevada, o que não deixa, oscilar muito. A oscilação é que é a amplitude. Essa oscilação, ela é maior onde? No sul do Brasil, que é uma área menor. Daqui a pouco tem uma questão aí que tem um mapa, aí eu vou reforçar isso aí. E baixas latitudes, na maior parte do Brasil, principalmente próximo do Equador, baixas latitudes, o que determina tropicalidade, né? Aí tem os climas, equatorial, região norte e oeste do Maranhão, tropical, principalmente na região centro-oeste e sul do Maranhão, tropical semiárido, onde? No sertão nordestino, tropical de altitude, do Ceará, Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que é onde ainda existem resquícios da Mata Atlântica, e subtropical, que é o único no Brasil que tem as 4 estações bem definidas. 4. Somente no sul do Brasil. Primavera, verão, outono e inverno. Somente no sul do Brasil a gente consegue perceber esse ciclo. Aqui na parte tropical, aqui no nosso estado, nós temos o tempo todo altas temperaturas. E as altas temperaturas caracterizam o verão. Uma estação apenas aqui, uma. Só que essa estação ao longo do ano se divide em 2 períodos, certo? Cuidado aí o pessoal da internet. Uma estação que é verão, que o tempo todo é quente, mas com 2 períodos. Período chuvoso e período de estiagem. Não vai confundir. Muito bem. Bom, primeiro aqui está tudo correto, né? O espaço brasileiro apresenta elevada influência de massas de ar, predominantemente quentes e úmidas, o que interfere diretamente nos climas, correto? Tais massas de ar são, massa equatorial continental, que é a mais atuante no Brasil, se forma onde? No coração da Amazônia, região norte. Atua no Maranhão? Atua. Massa equatorial atlântica, vem do litoral, tá certo? Fora do Brasil, na região do Atlântico, e atua no Nordeste brasileiro. Massa tropical atlântica, você visualiza o Trópico de Capricórnio embaixo, tá certo? No Sudeste. Essa massa de ar que atua, que provoca aquelas chuvas nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, e provoca as erosões, os desmoronamentos de terra, os deslizamentos e soterramentos, certo? Massa tropical atlântica, quente e úmida. Do outro lado, vindo lá da planície do Chaco, uma região seca,
é a única massa de ar seca que atua no Brasil, que é a tropical continental, que é aquela que atua no centro-oeste brasileiro, que faz, por exemplo, o cerrado ficar mais seco do que já é, correto? Por exemplo, Brasília, em alguns momentos, tem períodos do ano, tá, que tem baixas temperaturas, mas o ambiente é muito, muito, muito seco, certo? Baixa umidade. E aqui atua pelo sul, polar atlântica. A massa polar atlântica, ela só atua no Brasil quando nós temos inverno. Aí ela atua no sul do Brasil, provocando granizo, provocando geada, que é quando o orvalho, né, que a gente chama aqui no Nordeste de sereno da noite, quando o orvalho ele congela na superfície, formando uma películazinha de gelo chamada de geada. Essa massa de ar provoca chuvas frontais quando ela se encontra com a massa tropical atlântica. Que são chuvas frontais? Quando uma massa de ar quente se choca com a massa de ar fria. E na Amazônia, quando ela consegue chegar na Amazônia, ela faz a temperatura baixar e o nome disso chama-se friagem, tá? Aí, polar atlântica, única fria, correto. Tropical continental, única quente e seca. Todas as outras são quentes e úmidas. Então o Brasil, tem climas predominantemente quentes e úmidos, porque são influenciados por massas de ar quentes e úmidas, certo? O país apresenta uma elevada riqueza hidrográfica, potamográfica, fluvial. O que é isso? Muitos rios. Sendo a predominância para os rios permanentes, ou seja, que não secam. Volumosos, caudalosos, planálticos, com quedas d'água. Com regime pluvial, ou seja, eles são abastecidos pela água da chuva. Exorreicos, são aqueles rios que desaguam no mar. Estuarinos, que tem uma foz do tipo estuário, que não tem ilhas, a água desce livremente para o mar, tá? Entre outros. Outro destaque hídrico é a presença de bacias hidrográficas principais: Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Franciscana, Nordeste e Paraná. A do Nordeste não é principal, ela é secundária. É errado. Então, bacias secundárias, do Amapá, do Nordeste, do Leste, do Sul-Sudeste, essas são secundárias. E terciárias são, por exemplo, essas que a gente observa aqui no Maranhão, do Itapecuru, do Mearim, do Pindaré, do Munim, etc. Então, errado. O território brasileiro apresenta elevado destaque fitogeográfico. O que é isso? Vegetação macrotérmica, ou seja, adaptada ao calor. Onde se destacam floresta amazônica, cerrado, caatinga, manguezais, no litoral, Mata dos Cocais, transição, aqui no Maranhão também, Mata Atlântica, litorânea, sendo a Mata das Araucárias e os campos, ajeita aí, meridionais. Campos meridionais, as únicas formações megatérmicas, está errado, eles são mesotérmicos. Megatérmicos e macrotérmicos têm o mesmo sentido, ou seja, adaptados às altas temperaturas. Então está errado. O relevo brasileiro é marcado predominantemente por planaltos, planícies e depressões. Sendo a pedologia, no caso, os solos, sendo a pedologia brasileira definida principalmente pelos solos de várzea, ácidos e claros. Não, eles são escuros e férteis. Que são solos de várzea, eu disse ontem, que acompanham as margens dos rios, são férteis. Latossolos, latossolo não é caatinga, é cerrado. Terra roxa, ele é fértil? É. Ele é vulcânico? É. Formado pela decomposição de uma rocha chamada de basalto. Massapê, zona da mata, é orgânico? É. Muito fértil? É. E é eluvial também, correto. Só que está cheio de erro aqui, né? Essa parte final está tudo certinho, mas latossolo é cerrado, certo? E solo de várzea, eles são mais escuros e são férteis, são orgânicos. Então está errado. Próximo. O meio ambiente representa uma interação direta entre os meios natural e antrópico, sendo mais visível atualmente a partir dos contextos de sua degradação, sob forte influência do homem e do capital na natureza. Julgue os itens. O processo de desertificação no Brasil é mais concentrado nas áreas do Cerrado, sim. Savana brasileira, não, porque savana brasileira é a mesma coisa de Cerrado, com essa vírgula aí dá a ideia de que savana brasileira é outra coisa. E nas pradarias, arenização. Então, está errado. Como que seria o certo? Cerrado, caatinga,
e pradarias, com o processo de arenização. Do jeito que está aí, está errado. A savanização, que é típica de onde? Floresta amazônica. E a laterização, que é típica de onde? Cerrado. É quando o solo está devastado, certo? Exposto à água da chuva, tem reações químicas e esse solo fica endurecido, enrijecido, formando uma concreção ferruginosa denominada de laterita. Daí o nome laterização, mas isso é no cerrado. São especificamente percebidos na caatinga. Falso. Outro erro. Lixiviação na caatinga? Não, porque não chove muito. Lixiviação é quando a água da chuva toca uma superfície, escoa, e no que vai escoando, vai lixiviando, vai lavando, vai retirando os nutrientes. A salinização e a formação de ravinas e vossorocas são problemas mais comuns no espaço da floresta amazônica. Só não salinização. Salinização é uma consequência de uma irrigação excessiva e isso é percebido na caatinga. Floresta amazônica não necessita de irrigação. Falso. Os problemas ambientais atmosféricos mais comuns no Brasil são ilhas de calor, sim. Chuvas ácidas, sim. Inversão térmica, também. El Ninho, sim. Eutrofização não é atmosférica. Eutrofização ocorre nas águas. Falso. Nas encostas dos morros, ocorrem problemas ambientais em sequência. Está aqui os morros, onde tem uma urbanização desordenada também, lá no sudeste brasileiro, por exemplo. Aí tem uma sequência: desmatamento, erosões, deslizamentos e soterramentos, o que geram consequências danosas e até mortalidade. Tudo certo. Penúltimo. De acordo com a localização geográfica do Brasil e suas implicações, o que são implicações? Consequências. Assim como implicações, ponto. Assim como a partir do mapa abaixo, julgue os itens, certo? Você está observando aqui o Brasil com os seus pontos extremos, correto? Observa aqui que ele é tanto extenso no sentido norte-sul, que é latitudinal, quanto no sentido leste-oeste, que é longitudinal, certo? Nos dois, correto? O que determina a expressão país-continente é muito grande. Daí a riqueza de muitos elementos naturais, dentre eles os rios, muita vegetação, uma realidade climática desenvolvida ou percebida em torno de 5 tipos de climas bem definidos, muita variedade de solo, relevo e por aí vai. Então, o Brasil está localizado simultaneamente em 3 hemisférios? Está. A menor parte no norte, que é setentrional, a maior parte no sul, que é meridional, e está todo em relação ao meridiano de Greenwich no hemisfério ocidental. Qual é o erro? Oriental, né? Então, setentrional norte, menor parte. Austral, que é sul, que é a mesma cor de meridional, maior parte do Brasil. Então, está nos dois, norte e sul. E no hemisfério ocidental, aqui está errado porque tem o contrário, está oriental. O país encontra-se totalmente localizado na zona tropical? Não, nós estamos predominantemente na zona tropical. Os estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão na zona temperada do sul. Por isso que eles têm as estações do ano, certo? Bem definidas, e a maior parte do Brasil não tem. O Brasil apresenta domínio de vegetação mesotérmica? Não, fizemos ainda agora algo parecido. Qual que é? Macrotérmica. Mesotérmica é só no sul, que é a menor parte. Então, portanto, não pode ser domínio. A parcialidade é mesotérmica e a predominância é macrotérmica. O país exerce fronteiras com todos os países da América do Sul, à exceção do Equador e Chile. Peru não, está errado. Então, aí, o Peru bem aqui, do jeito que está aqui, está colocando, tá? Como errado. Então, a exceção do Equador é uma exceção. Chile, Peru, no Peru faz. O que o projeta como país, continente, e com excelentes condições, pela aula de ontem, o que são condições liminológicas ou liminográficas? Lagos. O Brasil tem mais rios e menos lagos. Está errado.
O Brasil apresenta todos os seus fusos horários atrasados em relação a Londres. Todos. Está aqui Greenwich, Londres. Todos os fusos estão a oeste, portanto, atrasados em relação a Greenwich. Assim como apresenta em toda a sua extensão estações do ano mal definidas, à exceção do verão, que determina a necessidade do horário de verão em todo o território nacional. Nunca, está errado. Horário de verão só é viável nas partes mais afastadas da linha do Equador, do centro-sul para baixo, tá? Então está errado. E a última, os contextos socioeconômicos, regionais e políticos do Brasil na atualidade são marcados por algumas relações econômicas específicas, associadas ao processo de globalização, assim como as condições de governabilidade nacional e internacional. Sobre a realidade acima, julgo os itens. No cenário regional, o Brasil apresenta-se regionalizado por duas visões distintas. IBGE, que tem 5 macro-regiões, e a geoeconômica, 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, sendo esta última a divisão oficial do país. A divisão geoeconômica é a divisão oficial? Não, a divisão oficial de quem? Do IBGE. Mesmo com erros, é a divisão oficial. Próxima. No cenário econômico internacional, o Brasil lidera o Mercosul, sim, pois apresenta uma maior infraestrutura evolutiva, destacando-se em energia, potencial hídrico, agropecuário e exportações, também correto. Apesar do grande potencial econômico do Brasil e de sua participação nos BRICS, o mesmo apresenta atualmente um ritmo de crescimento muito baixo, sendo vinculado a contextos de crise econômica e política, correto. Atualmente, o aquecimento econômico do PIB brasileiro encontra-se baseado principalmente na produção de commodities agrícolas, sobretudo a soja, além da produção industrial. Tais atividades demonstram sinais de reações à economia do país. Então, quem aquece a economia brasileira na atualidade, por um lado, é a agricultura de exportação com a soja e, por outro, atividade industrial, além do comércio, tá? Certo. O Brasil, apesar de apresentar-se como gigante na produção de grãos, como detentor do maior potencial hídrico fluvial do planeta, além da posse de um dos maiores parques industriais do mundo, ainda se apresenta como um país de ordem periférica, infelizmente sim, subdesenvolvida, né? Ou seja, um país do norte, aí bem aí tem um erro, não é um país do norte, é um país do sul. A economia mundial hoje se divide em países do norte, ricos, centrais, desenvolvidos, países do sul, periféricos, mais pobres, tá certo? E com muitas desigualdades socioeconômicas, correto? Bem, chegamos ao fim da nossa revisão, queria agradecer a participação de todos, certo? Foi uma forma muito carinhosa como fui recebido, agradecer à Secretaria, ao Governo do Estado pela oportunidade, tá? Espero que todos tenham uma excelente prova e que vocês sejam felizes, que tenham muito sucesso na carreira de vocês. Um abraço, boa prova, até a próxima. Obrigado.